Você é mesmo amigo do tonto do Chaves? Sim, eu sou. Pois é. É melhor cair fora daí se não quer que eu... Sim, te perdoo. Mas aqui está. Só que tem... eu costumo cobrar o aluguel adiantado. Sem dúvida alguma, um dos episódios de Chaves que mais marcou o público aqui no Brasil é esse. Um astro cai na vila. Mas afinal de contas, por que a gente gosta tanto dessa história? Por que ela é tão especial? O que ela tem de tão diferente? E por que o Hector Bonilha aparece por lá? Se prepara que eu vou explicar tudo, analisar tintim por tintim. Então pegue o seu 4 no vizinho do 80 e Macaco e vem com a gente. Antes de mais nada, esse vídeo aqui é uma homenagem ao Hector Bonilha, pois no dia que ele tá saindo, o ator completaria 86 anos de idade. Ele faleceu no fim de 2022 e, pelo menos no Brasil, sempre será lembrado como o cara que participou de Chaves, dando vida a... Bom, ele mesmo. Mas aqui já tem uma coisa que muita gente não imagina. Essa fama do Hector Bonilha sendo o cara de Chaves não é só brasileira, não. Quando ele faleceu, eu encontrei matérias de diversos países focando exatamente na participação que ele fez em Chaves mesmo. Mas verdade seja dita, ele foi muito mais do que o astro que caiu na vila. O Hector fez de tudo. O cara tem um currículo maravilhoso no teatro, no cinema, na TV, atuou em trocentas novelas. Sério, Hector Bonilha, como esse cara trabalhou? E aliás, a sua participação em Chaves tem relação direta com uma novela chamada Viviana. Digo isso porque o Hector Bonilha deu vida ao protagonista Jorge Armando Moncada. Olha aí, quase um De Férias com o Ex, versão galã da Vila do Chaves. Originalmente, essa novela foi exibida lá no México entre 22 de maio de 78 e 9 de março de 79. E aí, exatamente 15 dias após o término da novela, o que foi exibido? Pois é, a primeira parte da saga, Um Astro Cai na Vila. No dia 26 de março foi exibida a primeira parte da história, e aí na semana seguinte, dia 2 de abril, veio a segunda parte que a gente tanto ama. E vejam quem chega exatamente no cortiço. O mesmíssimo Hector Bonilha. E por ter um prólogo relativamente longo, no começo da segunda parte, com cenas da primeira, mostrando o que aconteceu no primeiro episódio e tal, para quem chegou ali, só tá vendo o segundo episódio, pelo menos entender a história, muita gente fala, ah, Renan, mas eu vi a primeira parte no SBT e tudo mais, mas não tem registro algum da exibição desse episódio, gente. Nada. De qualquer forma, é muito importante entender que nessa época o Hector Bonilha estava bombando. Ele era o astro mexicano do momento. O cara estava em todos os lugares, nas principais produções, novelas, e inclusive logo após o fim da novela Viviana, começou uma outra novela da Televisa. Essa. Yara estreou no dia 12 de março e foi até 12 de outubro, e a protagonista é Angélica Maria, que aparece aqui fazendo a divulgação da sua novela. Algum de vocês pode mencionar o nome de outra das tribos importantes do Brasil? Sim. Os Tamoios. Posso ir ao banheiro? Sim, Yara, sim. E esse episódio foi exibido no dia 28 de maio. E tudo isso eu já comentei aqui no canal, talvez não com tantos detalhes, mas eu nunca comentei de uma forma conectada. Tudo para você entender em qual época isso estava acontecendo na grade de programação da Televisa e em qual época de Chaves também tiveram essas participações. Tudo isso é importante para entender que a temporada de 79, que muitas pessoas falam que não é uma das melhores e tal, tem histórias mais fracas, e em partes eu concordo, em partes discordo, ainda mais porque não tem Kiko, uma parte sem Seu Madruga e tudo mais. É interessante pensar que é um ano muito frutífero da conexão entre Chaves e outras produções da Televisa. Tem até a participação do Raul Velasco, que aparece como um dos alunos da escolinha. E esse famoso apresentador de TV também dá as caras na Festa Fantasia. Bem, até logo.
E podemos dizer que o Hector Bonilha foi o responsável por abrir essas portas de conectar as produções do Chespirito a outras produções televisivas. Tanto é que a iniciativa partiu dele. Em 1978, eu estava muito famoso pela novela Viviana. Não estava gostando de como eram feitas as novelas e me aproximei de Roberto Gomes Bolanhos, porque soube que ele trabalhava com apenas uma câmera em vez de 3. Ele falou: "Vou escrever um programa para você", recorda. Reprisado a exaustão pelo SBT, Um Astro Cai na Vila tem 2 partes, mas uma é considerada perdida por não ir mais ao ar em nenhum país, nem mesmo no México. Tive boa relação com praticamente todos, incluindo Roberto Gomes Bolanhos. Este capítulo que Chespirito escreveu passou um tempo e ele depois o refez com outro ator. Isso me fez rir muito. Brinca Bonilha sobre outra versão do episódio, gravada em 1986, com o ator Rogelio Guerra. E ele se refere a essa versão aqui. ¿Tú eres mi amigo? Claro. Puede que sí, porque te veo cara de conocido. ¿Sabes jugar fútbol? Sí, ¿y tú? También. Outra coisa muito importante, a novela Viviana foi exibida no Brasil pelo SBT entre outubro de 84 e maio de 85, sendo reprisada em 87. O que nos faz pensar que, quando o episódio do Astro Cai na Vila chegou ao Brasil em 1990, o Hector já era famoso por aqui pela sua participação em Viviana. E isso faz bugar muito nossa cabeça. A primeira coisa que ele fez com reconhecimento dentro do Brasil não foi Chaves. E outra coisa que buga muita gente é uma dúvida que paira a respeito dessa cena. Algum dia regressarei e então você me dirá apenas 2 palavras. Te perdoo. Afinal de contas, essa ceninha do Hector, todo dramalhão e blá blá blá, que aparece dentro da TV, faz parte de Viviana? É uma cena da novela? A resposta é... Não. Quando a gente assiste algumas cenas da novela, percebemos uma diferença na qualidade de imagem muito gritante, mas principalmente tem uma diferença grande no corte de cabelo do Hector. Nesse bloco ele tá fazendo caras e bocas para a câmera mesmo, com um corte de cabelo igual do episódio. Ou seja, foi só uma graça para colocar ali. Porém, a famosa frase Te perdoo. Sim, te perdoo. provavelmente tem uma relação, ainda que discreta, ainda que nas entrelinhas, ainda que genérica, com a história de Viviana, sim. Por quê? Porque o personagem do Hector nessa novela era um baita sacana. O cara se apaixona pela protagonista, casa com ela, depois larga ela, vai para outro lugar, quando chega termina com ela por nada, só tinha interesse em dinheiro. O cara fez um monte de pilantragem. Jorge Armando destruyó mi pasado. Jorge Armando destruirá tu futuro. E quando a Viviana tá com outro cara apaixonado, um cara que a respeita e tal, o Hector se reaproxima. Mas no último capítulo da novela, sim, eu fui assistir uns capítulos de Viviana para fazer esse roteiro, me valoriza, curte esse vídeo, comenta aí, se inscreve, faz tudo. Fui até assistir o capítulo final, fui atrás para encontrar isso. Aqui eu não brinco serviço. O Hector finalmente consegue o emprego que desejava. Se logras triunfar, serás mais rico. Y el dinero compensará otros sentimientos. Pero si fracasas, no tendrás ni amor, ni hogar, ni dinero. Todo lo podré perder menos el dinero, don Anselmo. Veremos. Ele demonstra ser todo frio. Cuando no se tiene nada que amar, se empieza a amar el dinero. Se le ama con pasión. E a Viviana casa com outro cara. Ou seja, mesmo que você saiba dessa história do Hector em outra novela e tudo mais, provavelmente você não sabia que não tinha final feliz do casal bonitão, da vinheta de abertura. Que nada, por essa você não esperava. Mas então, por tudo que ele fez, que ele vai embora, se afasta da Viviana e volta e tenta reconquistar, eu acho que tem relação sim com o tal do te perdoo, um dia regressarei, você me dirá apenas essas 2 palavras e tal. Obviamente é um achismo meu, mas faz sentido. Sim, claro, porque te convém. E antes de seguir com o nosso vídeo, eu quero lançar a palavra-chave. Quero saber de você. O que você acha desse episódio com a participação do Hector Bonilha? O que você mais gosta nessa história? O que você acha mais genial, mais engraçado, mais divertido? Comenta aí que eu quero saber, quero ler todas as opiniões. E como a gente já tá careca, cuca lisa de saber, a primeira parte dessa história é considerada mundialmente perdida, ou seja, nenhuma emissora
transmite esse episódio de forma oficial. Mas em 2011, um fã de Porto Rico chamado Renet Ramírez disponibilizou uma fita com uma gravação da transmissão que rolou desse episódio nos anos 90 na emissora Telemundo. A ver, qual é o problema de tu papá? Açúcar. Diabético. ¿Y a qué? Basicamente, como você já deve imaginar, a trama envolve uma breve apresentação do Hector, as mulheres demonstrando que amam o ator, tem aquele fascínio e tal, e aí o pneu do carro dele fura do lado de fora da vila, ele entra para procurar ajuda e aos poucos vai interagindo com toda a vizinhança. Héctor Bonilla. ¿Me puede dar un autógrafo? Claro, pero es que no tengo en qué. Pero yo sí. E essa primeira parte é boa demais. Mesmo que não tenha passado nos tempos áureos do SBT, mesmo que não tenha dublagem clássica, tudo bem, tem ótimos momentos. Oye, ¿por qué te dijo la bruja del 71 que tú eras Héctor Bonilla? ¿Y porque yo soy Héctor Bonilla? ¿El de la tele? Sí. Prefiero al Chapulín Colorado. Tem umas tiradas clássicas. ¿Usted trabajó en un taller mecánico? Claro. ¿Qué te extraña? ¿Que alguna vez haya trabajado? Mas a segunda parte tem um destaque, ela mexe com o nosso coração de um jeito especial. Acho que se você é fã de Chaves, é praticamente impossível que você não goste do episódio do Héctor Bonilla. Sim, é verdade. E o primeiro ponto que eu destaco nessa história é a inovação. É muito legal ter a presença de alguém diferente, que sai da mesmice, dos mesmos cenários e as mesmas pessoas. E assim, se o Hector fosse apenas um outro morador, fosse um outro personagem, seria uma coisa... Tá, a gente já viu isso. A gente já viu, sei lá, o primo do Seu Madruga, a Dona Edviges, né? Pati e Glória, moradores que passam, tal, interagem, faz uma história ou outra, vai embora. No caso do Hector, por ele interpretar ele mesmo, né? Por ele não ser exatamente um personagem, eu acho que tem uma coisa de linguagem muito mais interessante por trás, o que acaba provocando até uma mudança de comportamento dos personagens. A Chiquinha fica assim. A bruxa momentaneamente perde o encanto pelo Seu Madruga. Bom, mas a senhora antes gostava muito do Seu Madruga. Antes, além disso, eu disse que era um homem de carne e osso. Não de osso puro como Seu Madruga. Cara, e até a Dona Florinda, casca grossa que é, fica derretida. Isso é surreal de diferente. E vamos combinar uma coisa? Em qual momento da sua vida, assistindo os episódios na infância e tal na TV, você ficou olhando assim, essa história é muito boa, mas sem o Kiko não dá, o Kiko faz muita falta. Convenhamos, você não pensou isso, tenho certeza. Tem razão. Isso é muito curioso, porque de fato, quando você analisa o episódio de uma forma fria, ou até mesmo de uma forma inocente, com a primeira percepção de assistir na TV mesmo, sem todos os dados e números e tudo mais, você percebe como o bochechudo dentro dessa história não faz falta. Quando a gente tem remakes que algum personagem precisa ocupar o lugar deixado por ele, como o Nhonho ou a Pops, beleza, isso é uma coisa. Então eu vou levar essa sua mesmo! Então... Que? Eu me conformo com a sua mesmo! Quando é uma história inédita e bem amarrada, pensada, já sem o Kiko por ali, eu acho que muda o jogo. Assim, é claro que se o Kiko tivesse, teria ficado ainda mais legal, porque obviamente o Kiko é um dos personagens mais engraçados e queridos do seriado. Mas o ponto é, a gente não fica sentindo falta e não tira o encanto da história por ele não estar ali, concorda? Claro! E na minha opinião, essa questão da inovação é o grande diferencial dessa história. Todos ali se comportam de formas curiosas, todos têm ideias diferentes, todos têm trejeitos diferentes. Quando você imaginou ver o professor Girafales desse jeito após trocar o pneu de um carro? Obrigado, professor. Muito obrigado. Tem toda a leveza do Hector lidando com o Chaves de um jeito carinhoso, de um jeito com empatia, mas ainda assim com o pé atrás, naturalmente. Você tem carro? Sim. 79? Não, só mais um.
E o desfecho da história é maravilhoso, porque o Chaves bate na tecla de jogar bola com o Hector Bonilha, mas ele não tem bola, aquela coisa toda, e aí vem isso aqui que é uma mensagem muito bonita. Isso. É sutil e lindo de um jeito que só o Chespirito poderia roteirizar e só um grande ator como o Hector poderia fazer com tanta destreza. Você vê nitidamente a coisa dele na ponta dos pés. Ele não quer mal ninguém ali, mas ele não quer ser bajulado, ele não quer o alarde todo que já rolou. Tipo, já acabou, já é um ponto final. Mesmo assim, é voltar com uma simples bola de futebol e dar pro garoto que deixou uma marca nele. Sinceramente, é um dos finais mais bonitos de Chaves, porque é tão pontual, tão bacana, tão leve, não tem nenhuma fala. Pra mim, é realmente especial. E juntando todos esses pontos, eu consigo concluir que, na minha opinião, esse é um dos episódios mais criativos de Chaves, ainda mais considerando todas as situações adversas do momento em que ele foi gravado. Contar com uma participação especial de um cara que estava bombando no momento faz a gente ver a força de Chaves dentro da Televisa e também dentro do México, para os outros países. É muito legal, é muito bacana mesmo. Pois é, Hector. Pois é. Pois é, Hector. Pois é, Hector. Ah, e sabe uma coisa que eu também adoro? O ar de pânico do Hector Bonilha o tempo todo por conta do assédio das moradoras. Não. Não o quê? Sim. O que foi? Sim! Sim o quê? Não! Ah, agora vai recomeçar. Coisa que, na versão regravada nos anos 80, com o Rogelio Guerra, se perdeu bastante. ¿Qué pasa? Ay, ¿Te sientes mal? todo lo contrario. Entonces, Mas agora, se você não faz ideia de qual versão seja essa e nem mesmo sabe que tiveram várias versões nos anos 80 e 90 que nunca vieram para o Brasil, de episódios clássicos que você adora, você tá perdendo tempo, né, meu querido? Que tal dar uma olhada no vídeo que tá aqui do lado? Porque aqui eu já coloquei todas as comparações na mesa, tem um monte de coisa interessante, eu tenho certeza que você vai adorar. A gente se vê no próximo vídeo nessa mesma hora e nesse mesmo canal.